Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk com Gabi. Aproveito para convidar você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no meu canal. Para você que gosta de ouvir o podcast em plataformas de áudio, nós também estamos disponíveis em todas elas. Então é só você procurar lá Talk com Gabi. Então, antes de chamar a minha convidada, eu queria comentar um pouquinho sobre o caso que aconteceu esses dias atrás, sobre uma participante do Big Brother, onde ela comentou que o biomédico ele não é um profissional da área da saúde. Então, só esclarecendo, né? Vocês que acompanham já o meu trabalho, vocês bem sabem que o biomédico é um profissional da área da saúde e não é um profissional que atua só na área da estética, mas que também atua em mais 35 áreas. Então, todo mundo acho que um dia já precisou, né, do trabalho do biomédico. Então, como a equipe dessa participante não fez nenhum tipo de retratação, eu acho importante abordar isso aqui realmente como uma nota de repúdio, né, ao que ela falou, porque é muito sério isso. E outro comentário que ela fez foi o comentário de que o profissional biomédico ele não pode atuar na área da estética, ele não pode atuar com os injetáveis. E ele não só pode, como já pode há mais de 10 anos. Então, e não é somente o biomédico, mas também o dentista, o enfermeiro, o farmacêutico e outras profissões. Então, é muito importante que a gente realmente, antes de falar sobre um assunto, que a gente entenda sobre aquilo que a gente está falando. Então, hoje, mudando de assunto, eu recebo aqui no Talk com Gabi a doutora Juliana Garijo, que é minha parceira de cursos, ela é biomédica esteta, e ela também tem a clínica dela, ela é especialista em harmonização facial. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre esse tema e também sobre os esvaziadores de gordura que são faciais. Então, seja bem-vinda, Ju. Oi, Gabi, obrigada. Muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Imagina. E vamos lá, Ju. Antes de eu começar, eu queria que você realmente se apresentasse, que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você realiza, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você chegou na biomedicina estética, o que você faz hoje na sua rotina? Bom, sou biomédica, né? Sou formada aí já há quase 10 anos. Trabalhei muitos anos, quase 8 anos, com imaginologia, né? Que é uma das habilitações que nós temos na área de biomedicina. E depois desse tempo todo em imagem, eu migrei para estética. Então, me especializei em biomedicina estética. Já trabalho aí há um tempo. Trabalhei um tempo nas duas áreas, né? E agora tô só na biomedicina estética já há quase 5 anos. Tenho minha clínica, né, em Suzano. Então, lá a gente trabalha com harmonização facial focada em rejuvenescimento. Sou professora também, então dou aula junto com você de alguns cursos lá no grupo Doutora Gabriela Silveira. E é isso. Então tá, Ju. Ju, o que é a harmonização facial para você? Porque eu acho que a harmonização facial, ela é muito diferente de acordo com o profissional, né? Cada profissional tem a harmonização facial de uma forma. Como é harmonizar uma face para você? O que é essa harmonização? Bom, pra mim, a harmonização é muito de valorizar a beleza de alguém sem grandes mudanças, né? Então, entra em você melhorar os pontos negativos, né, daquela face, valorizar o que aquela face já tem de bonito, porque toda face tem seus pontos positivos. No meu trabalho, no meu dia a dia, entra muito a questão de rejuvenescimento, porque é bem o foco do meu trabalho. Minhas pacientes buscam muito por rejuvenescimento também, e a prevenção, né? Então, tudo isso combinado, buscando uma beleza natural, sem grandes mudanças. Acho que sem grandes, né, exageros, né, como a gente vê. E nas últimas semanas, Ju, o mundo ele ficou chocado com a aparição da Madonna, com o rosto quase desfigurado no Grammy. Não sei se você acompanhou. Sim. O que você acha que aconteceu ali em termos de harmonização facial para ela ter aparecido de uma forma tão diferente, né? Eu acho que é, assim, uma sequência ali de erros, né? Do profissional, porque eu acho que cabe a nós profissionais termos limites, né, com o nosso paciente. E em relação a ela, realmente a distorção de imagem, né? Que leva a um exagero de procedimentos buscando algo que, na verdade, você não vai mais encontrar, né? Então, perde-se a referência do que você é. E aí, procedimento em cima de procedimento, e de fato, a gente vê aquilo que causa estranheza ao nosso olhar, não mais beleza, né? Sim.
E por que você acha que acontece isso? Né? O que acontece, será, para a pessoa ela realmente chegar num ponto onde ela tava bonita, tava legal, ela realmente buscou a harmonização facial para uma questão que fazia sentido. E o que faz realmente depois a pessoa passar dali, né? Passar do ponto, que eu diria. Não somente essa questão do profissional, mas talvez da pessoa, né? Eu acredito que assim, quando você começa a fazer procedimentos, é maravilhoso, todo mundo ama, dá vontade de não parar mais. Só que tem que ter um limite, porque eu acredito que quando você perde a sua referência do que você é, do que você era, quando você se olha no espelho e não se reconhece mais, você nunca vai estar bom. Entendeu? Você sempre vai encontrar algo pra você corrigir, vamos dizer assim. E aí vai se perdendo a referência e os exageros vão acontecendo. E eu acho que assim, é muito difícil voltar atrás, né? Eu também sinto um pouquinho disso quando eu atendo. Qual que você acha que é o segredo para que uma harmonização facial ela não vire uma demonização facial? De fato, acredito que é o exagero, né? É a quantidade, a gente fala, né, de produto, principalmente se tratando de ácido hialurônico, que é algo que tem o poder de modificar muito uma face, né? Então, o exagero, a quantidade, ter limites, né? E, assim, o que eu gosto muito, sigo muito no meu trabalho, é essa questão da gente prevenir antes de simplesmente ficar preenchendo uma face para não acontecer o que aconteceu com a Madonna, que eu acho que são outros procedimentos cirúrgicos também, né? Sim. Mas que vão fazer com que você se perca, né? Perca a referência. Sim, eu sinto que às vezes, quando eu vejo esses exageros assim, eu sinto que às vezes causa tanta estranheza no olhar que a gente não vê aquela face como uma face humana, né? Então você olha para aquilo e você fala, nossa... Né? E aí é ruim, porque as pacientes elas acabam muitas vezes tendo medo de fazer a harmonização facial quando elas têm necessidade, ou de fazer qualquer outro procedimento estético, porque na cabeça da paciente ela já acha que harmonizar a face é só fazer preenchimento, né? E a harmonização facial, quando a gente fala, a gente está abordando todos os outros procedimentos. Então é muito complicado, né, esse tipo de situação, porque realmente a gente percebe que as pessoas elas começam a ficar com muito medo de procedimento estético, generalizando. Né? Sim, e eu acho que assim, há um tempo atrás, né, criou-se até um padrão da harmonização facial, né? Onde as pessoas já buscavam aquele padrão de mandíbula, de nariz, de lábio, enfim, e acabou ficando todo mundo com as mesmas características, né? Sim. E assim, pra quem não gosta, realmente, quem gosta de algo muito mais natural, cria-se até um preconceito, um medo em relação à harmonização. Mas eu também acho que a gente já tá numa era aí da naturalidade agora. Então, tudo isso, acho que quem fez vai começar até muitas vezes a reverter esses exageros, porque eu acho que a gente entra agora numa tendência da estética de algo muito mais natural. Sim, e eu e você, a gente fica muito feliz com isso, porque na verdade sempre foi algo que a gente prezou, né, Ju? A harmonização facial elegante, com resultados sutis. A gente sabia que esse dia ia chegar. A gente sabia que a nossa hora ia chegar. Porque a gente nunca foi a favor da harmonização facial com exageros. E padrões. Né? E padrões, né? A mandíbula exatamente do mesmo tamanho. Exato. E todo mundo igual, como se estivesse criando um exército de avatares, né? Exército da harmonização. Bom, então, por que tanta gente, né, acaba exagerando nessa dose, né? Você acha que essa culpa, ela é do paciente ou ela é do profissional? Aquela pergunta clichê, né? Eu acho que assim, eu não falo que é a culpa do paciente, né? Porque o paciente, ele é leigo, ele não tem essa obrigação. Sim. E nessa era que a gente vive aí, de Instagram, enfim, mídias sociais, tem muito a questão de comparação, porque a influencer vai lá, coloca a cara dela cheia de filtro, Photoshop, e aí começa essa busca por algo, na verdade, inatingível, né? E aí o paciente, às vezes, ali no dia a dia dele, ele acredita naquilo. Mas aí eu acho que cabe ao profissional impor limites, né? Até aqui a gente vai, daqui pra frente não é legal, não vai ficar legal, é exagerado, enfim. E aí tem que ser bem claro, eu acho que tem que ser um trabalho bem claro, né? Sim, eu concordo. E vamos falar um pouquinho sobre a harmonização facial em homens. Qual que é a diferença em relação à harmonização facial feminina?
Bom, eu vou falar assim pelo meu público, né? O meu público, como eu já falei, é um público muito natural. Mas a diferença é que os homens, eles buscam algo sempre mais marcado, pra deixar realmente a face mais masculina, né? Algumas coisas mais marcadas, como a mandíbula, por exemplo. É algo que eles buscam bastante. Mas o meu público, por exemplo, é um tipo de público que não quer que ninguém perceba. Eu quero fazer, mas eu não quero que ninguém me olhe e veja que eu fiz a harmonização. Então tem que ser algo muito sutil. Mas eu vejo que hoje os homens também buscam por rejuvenescimento, bioestimuladores, toxina, enfim, eles estão se preocupando bastante também com essa questão. Sim, eu até pensei agora aqui, né, numa palavra que a gente usa muito para as mulheres, que é esse empoderamento feminino e tal. Mas às vezes a gente recebe homens no consultório, na clínica, que eles querem essa mandíbula mais marcada para gerar esse empoderamento masculino. Exato, né? e é muito legal. Eu acho. E agora vamos lá, o que são os emptiers? O que são os esvaziadores faciais, né? Que é algo aí que muitas pessoas ouvem falar, mas poucas pessoas entendem realmente a fundo, né? Quais substâncias elas são utilizadas, de onde surgiu isso, é seguro, não é seguro, enfim. Vou depois perguntar várias outras coisas, mas vamos começar o que são. Bom, os emptiers, então, é uma técnica, na verdade, né? A tradução esvaziadores de gordura facial, que visam realmente retirar a gordura de algumas regiões da face, né? Que é um assunto polêmico, porque a gente sabe que há muita discussão, né, em tirar gordura da face, gera flacidez, gera muitas quedas faciais. Então, existe essa técnica, que é uma técnica muito antiga, né, a técnica de mesoterapia, realizada com ativos que vão, de fato, realizar a lise, né, da gordura, para que a gente consiga um afinamento facial. No final das contas, é isso, né? A gente conseguir um afinamento facial, mas com uma técnica segura, que não gere realmente um aspecto de envelhecimento, tá? Então, e como que é feita, né? Quais são as substâncias que você costuma utilizar? Hoje, a gente já tem várias substâncias que podem ser utilizadas, né? Mas, assim, a substância mais utilizada, que a gente vê em artigos já há muito tempo, é o desoxicolato de sódio, né? Numa concentração específica, né? Então, uma concentração muito menor do que é utilizado na mesoterapia corporal. Porque a gente sabe que a face, né? É uma região mais delicada da gente trabalhar. A gente tem muitas estruturas mais nobres, né? Muito próximas ali de onde a gente realiza a aplicação. Então, a concentração, ela é muito menor. Mas, basicamente, o desoxicolato de sódio sempre está incluso. E a gente tem outros ativos também que vão ajudar nessa questão da lipólise. Então, desde a L-carnitina, a gente pode utilizar ativos também que já melhorem a questão da flacidez, como o silício. Outros, né, como eu disse, que vão ajudar na lipólise com enzima Q10. Enfim, vários ativos que, junto com o desoxicolato de sódio, vão trazer um resultado muito melhor. Tá. E quais são as regiões que você costuma aplicar? Da face. Bom, quando a gente fala no processo, né, de envelhecimento, a gente fala muito dos coxins de gordura superficiais, né, que sofrem uma queda, né, nesse processo de envelhecimento. Então, com essa queda, esse deslocamento desses coxinhos de gordura, eles acabam ficando mais aparentes. E quando o paciente ele tem uma face mais pesada, né, então ele tem uma face mais cheinha, muitas vezes isso atrapalha em outros procedimentos na harmonização, como, por exemplo, um fio de sustentação, até mesmo um ultrassom microfocado, até mesmo os preenchedores, né? Então, a gente realiza ele nessa região mais móvel da face, né? Região mais medial da face. Então, no coxinho de gordura nasolabial, o jaw, que é o que incomoda e é um desafio para nós profissionais. E também a gordura submentoniana, que é a papada. Ah, legal. Então, naqueles pacientes que têm a face mais pesada, que para mover a pele você teria que usar um fio, mas aí ele não vai segurar muito. Não vai ter um resultado ideal, né? Para pôr um bioestimulador de colágeno, ele não vai subir o suficiente. Exatamente. E se fosse fazer o preenchimento, por exemplo, num MD Codes, ele volumizaria demais. E aí a questão também, por exemplo, um paciente que tem essa face mais pesada, tem ali um excesso de gordura na gordurinha aqui do nasolabial. Então, pra você preencher esse suco nasogeniano, você precisa de muito produto, porque existe ali uma protuberância, vamos dizer assim, de tecido, né? Então, quando você retira essa gordura
previamente ao preenchimento, ou ao MD Codes, enfim, até mesmo a mandíbula, quando você tira essa gordura mais central aqui da face e preenche uma mandíbula posterior a isso, você tem um resultado muito mais harmônico, né? Sim, sim. Gera muito mais leveza pra face, né, na verdade. Sim. Acho que também vale falar um pouquinho sobre essa questão, né, que é, como você comentou, da gordura, né? Que tem gente que acha que vai ficar flácido ou não, mas que a gente tem 2 camadas de gordura, né, Ju? Explica um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem, né, essa camada de gordura mais superficial, que é essa que desloca, né, com o envelhecimento e vai gerando essas quedas da face. E a gente tem também a gordura mais profunda, que ali a gente não vai acessar com a mesoterapia. Até mesmo a bola de bichar, né? Eu vejo algumas pessoas realizando aplicações, mas é uma estrutura que a gente não consegue acessar através da intradermoterapia, né? Então, a gente trabalha realmente nessa região mais superficial. E quando a gente trabalha, por exemplo, com desoxicolato de sódio, isso é muito legal de falar, que quando ele, né, retira, ali, vamos falar, né, uma linguagem mais simples. Então, ele retira essa gordura, ele substitui, vamos dizer assim, por um tecido fibroso, né? Então, ele já acaba melhorando essa flacidez. Ele não deixa que essa região, ela fique totalmente flácida, enfim. Então, é meio como se substituísse, entendeu? Legal. Então... Bom, eu já quero fazer. Tá. Então, para quem é indicado, né? Acho que você já falou um pouquinho. E quais são os riscos desse procedimento? Bom, então, ele é indicado para pacientes que tenham, né, uma face mais pesada, uma face mais cheinha. A gente não tá falando de paciente obeso nesse caso, né? Porque aí entra a questão também da gordura profunda, né? E aí a gente não consegue. Resolver. Exato. É a mesma coisa de lipomecânica de papada, é a mesma coisa, né? Não adianta. Então a gente tem até um certo grau ali para tratar de acúmulo de gordura. Então ele é indicado para essas pacientes que tenham uma face mais pesada. Outras, elas nem têm realmente, assim, uma questão de ser mais cheinha, né? Apenas a face, de fato, ela é mais redonda, ela é mais pesada. E aí ela é indicada para esse tipo de paciente. Tá? E quais são as contraindicações, os riscos, assim? Bom, como eu falei, na verdade, a face, ela é algo muito mais delicado da gente trabalhar. Quando você faz uma aplicação de mesoterapia no abdômen, a gente não tem tantas estruturas ali nobres como nervos, enfim, artérias e veias tão próximas de onde você vai aplicar, né? Então, na verdade, esse é o risco, principalmente se tratando de desoxicolato de sódio. O desoxicolato de sódio, ele quebra, né, a membrana da célula do adipócito. Mas ele não é específico para adipócito, é qualquer célula. Então, é a célula do músculo. Então, a gente precisa fazer a aplicação na camada correta. Eu acho que isso é o básico, né? Entender do ativo, entender das camadas, né, da pele, saber a região onde você tem que fazer a aplicação. E aí, você vai fazer com segurança, mas precisa, de fato, saber a técnica. Sim. E por isso que, então, ele é uma substância que muita gente tem medo de trabalhar, né? Já tem gente que não trabalha já no corporal por medo. Imagina colocar ele na face. Então, precisa entender muito de anatomia. Precisa entender bastante. Mas também é importante falar que existem outros ativos que podem substituir. Então, por exemplo, o tripeptídeo 41 é um deles. Ativos menos inflamatórios, de menos risco. Então, para quem tá começando ou para quem não quer se arriscar tanto assim, tem um pouco de medo, é uma opção também. Os próprios laboratórios, eles já dão algumas opções de algo mais seguro, vamos dizer assim. Tá. E agora uma dúvida minha. Eu já vi as pessoas aplicando, eu não sei se é o desoxicolato ou alguma outra substância, mas já vi também fazerem aplicação na região aqui da pálpebra. Então, bem ali na gordurinha, quando a gente tem aquela olheira de bolsa. Na verdade, a gente tem uma bolsa, né, na região das olheiras. É possível fazer isso, Ju? Olha, realmente a gente tem estudos que mostram esse tipo de aplicação. É possível, né? Então a técnica ela é até realizada, né, aqui no Brasil bastante. Mas a gente tem que entender um pouquinho sobre isso, né? Então, a drenagem dessa região, ela já é uma drenagem muito dificultada, né? O procedimento, ele gera muito edema, um processo inflamatório intenso. Então, inclusive, a gente viu sobre isso no curso, né, Gabi, de cadáver, que o pós-operatório, vamos dizer assim, o pós-procedimento desse paciente, ele vai ser muito ruim e tem vários riscos também. Então, de não drenar. De não drenar, exatamente. E aí, isso pode evoluir, né, para alguma outra infecção, inflamação, enfim. Então, precisa ter muito cuidado. Eu, particularmente, não realizo esse procedimento nessa região. Quando o meu paciente, ele tem esse tipo, né, a gordurinha ali infraorbitária mais proeminente, eu prefiro encaminhar para um cirurgião avaliar.
Tá, porque eu acho que corre risco até de talvez uma embolia, né, Exatamente, também, que é bem arriscado. Então não é só sair pegando os ativos e aplicando tem gordura, onde tem eu vou gordura. aplicar. Não. Tá. Então agora eu queria que você me explicasse um pouquinho o que você acha sobre a importância dos esvaziadores faciais numa harmonização facial. Então se a gente fosse comparar, por exemplo, um profissional que sabe utilizar os esvaziadores, qual é o tipo de resultado que esse profissional tem e qual é o tipo de resultado que o profissional que não sabe utilizar os esvaziadores ele vai ter. Então, por exemplo, né? Eu, por exemplo, não utilizo ainda os esvaziadores. Quero fazer seu curso, né? Inclusive. A gente vai falar um pouquinho aí no final sobre ele. Mas então, qual que é a diferença? O que eu vou sentir de diferente nos meus resultados? Bom, então, é como eu falei, tem pacientes que eles limitam muito o nosso resultado por ter essa face mais pesada, né? Então, os esvaziadores, eles entram melhorando o nosso resultado nesse sentido, deixando uma face muito mais leve, um afinamento que hoje a gente tem ultrassom microfocado, mas ele é bem limitado também em relação a isso, né? Sim. Então, a gente tem essa possibilidade não só de realizar o afinamento, como a gente fazia com preenchedores, enfim, dando a sensação de afinamento, né? A gente tem um procedimento hoje que a gente consegue, de fato, reduzir a gordura na face, né? Então, essa é uma possibilidade que antes a gente não utilizava isso na nossa rotina, né? Então, acredito que ele, associado a outros procedimentos, ele valoriza muito nossos resultados. Sim, adorei, Ju. E me fala um pouquinho sobre os resultados. Comenta aí, você consegue comentar sobre alguns resultados que você já teve e tal? Bom, eu Quais acho regiões que você acha que gera mais resultado? A região de jaw, né? Porque a região de jaw é uma região que a gente tem muita dificuldade de tratar, né? Então, a gente tem a possibilidade dos fios de sustentação, a gente tem possibilidade de preenchimento para disfarçar, mas realmente a gente tem ali uma gordura, né? Que precisa ser tratada. Então, realmente, ele traz um diferencial nesse tipo de paciente, né? Então, a melhora do contorno, né? Principalmente quando você combina também a região de jaw com a gordura submentoniana, enfim, é uma diferença realmente na melhora do contorno desse paciente, né? E é algo que eles buscam muito hoje, né? A melhora do contorno. Eu não sei você, mas no consultório eu recebo muito esse pedido, quero melhorar meu contorno, né? A paciente, ela já chega colocando a mão aqui, no jaw, né? então. Fala, ai, olha, nada mais me incomoda, mas isso aqui me incomoda demais. E isso aqui, né, é aquele jaw que a gente chama de... que bulldog. As pacientes chegam falando que, ai, me incomoda o meu bulldog. Exatamente. Né? Então, o bulldog é o jaw. Exato. E assim, para esse tipo, né, de disfunção estética, ele auxilia muito nos resultados. Isso é ótimo, né? Mais um procedimento para que a gente consiga resolver esse problema. Sim. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada, Ju. E eu queria que você me falasse um pouquinho como que as pessoas podem entrar em contato com você e que você me falasse um pouquinho sobre o seu curso de esvaziadores faciais, para quem tiver interesse, né, de acabar ali se aprofundando nesse assunto, levar esse procedimento para sua clínica, para o seu consultório. Então, como que essas pessoas podem te achar? Eu que agradeço, Gabi, foi muito bom estar aqui. Bom, todo mundo consegue me achar no meu Instagram, @doutora_Juliana_Garijo. Lá tem o link com todas as informações do curso de Emptears, que eu ministro lá no grupo Doutora Gabriela Silveira. Então, tem o link que já direciona para o WhatsApp dos cursos. E lá vocês também encontram todas as informações. E o curso, né, ele começa a acontecer agora esse ano. E o intuito dele é realmente esclarecer tudo em relação aos Emptears para os alunos, né? Então, em relação à técnica, quais são os ativos possíveis, estudar muita anatomia também, as estruturas nobres e principalmente também como evitar intercorrências, que é a base, né, acho que de todos os cursos lá no grupo, né? Sim, acho que vale também comentar que ele é um curso teórico e prático, né, Ju? Que também os alunos perguntam bastante. Ah, mas vai ter prática? Sim, então a gente tem a manhã de teoria, a tarde de prática em pacientes reais, então todos os alunos colocam a mão na massa, todo mundo pratica bastante. Então tá bom. Tá bom. Muito obrigada, adorei. Eu também, obrigada a você. Esse foi o Talk com Gabi de hoje. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Caso queiram falar comigo, contar o que estão achando, mandar sugestões de temas, eu fico à disposição de vocês lá no meu Instagram, no @doutora Gabriela Silveira, ou você também pode mandar o seu comentário aqui nesse vídeo. O Talk com Gabi vai ao ar quinzenalmente e é uma produção da Leopoldo Electrical Group. Um beijo e até mais!